gente, já estamos aqui com o chefe Felipe Viana. Nossa última live do Festival Costume Gourmet at Home. E eu estou super feliz de ser aqui sua mediadora, amigo. Diz aí o que você vai fazer, conta pra gente. Bom, pessoal, boa tarde. Sou o Felipe Viana. A gente vai fazer hoje um raviolone de gema com ricota, cogumelo shimeji shiitake ao molho cacio pepe. Bom, ravioli de gema é aquele ravioli que quando a gente corta ele, aquela gema estoura e vaza toda aquela gema pro molho. Muito bem. Lembrando que também a gente vai usar alguns produtos com trufa. Então é um raviolone de gema com cogumelos trufado ao molho cacio pepe. Muito bem. Eu já cheguei aqui, viu? Pronto. Tchim. Passa de mágica. Já tô por aqui. Deixa eu ficar aqui no lugar onde você... Eu acho que é melhor pro outro lado, né? Vem. Vou ficar ali do lado da Karime. A dupla, né? Ó, tô muito feliz, cara, que tu tá aqui hoje com a gente. Eu tô mais feliz ainda. Ó, vamos fechar com chave de ouro. Bora. Viu? Eu sou fã do Felipe Viana. Ele é um cara, assim, maravilhoso e um profissional maravilhoso. Ele é especialista em comida italiana. E vale salientar, o cara ganhou 2 anos consecutivos o melhor chefe da cidade pelos sabores da cidade. Não foi isso, cara? Foi. Pouca coisa. Isso mesmo. Pode falar, viu? Não tenho vergonha, não. Diga aí, diga aí. Foi. Sabores da Cidade, eu tenho um carinho muito grande por ele, pela Isaqueline também. Isaqueline, uma querida, esteve aqui com a gente hoje. Pois é, eu queria que ela estivesse aqui agora. Beijo pra ela, pros Sabores da Cidade. Eu tive a oportunidade de ganhar em 2018 e 2019. Então, assim, é um prêmio bem bacana, porque é votado, né, pelo público. Então, assim, a felicidade é grande. Felicidade muito grande de estar aqui hoje com vocês aí de casa, todo mundo assistindo, acompanhando a nossa live. Encerrando, né, o festival, assim, então, para encerrar de uma forma bem bacana, bem legal, a gente vai fazer um prato que é um clássico italiano. Cacio pepe é um molho... Amo. É um molho que é um molho super simples. A gente vai fazer uma pequena adaptação nele por conta de ser que a gente vai utilizar ele como um ravioli. Então, assim, se a gente fosse fazer com massa e espaguete, a gente faria de uma outra forma, que é só o queijo e a gente iria emulsionar ele, no caso, com a água do cozimento da massa. Maravilha, maravilha. Aí, como a gente vai fazer um ravioli, a gente não tem essa possibilidade de fazer essa emulsão, porque é um ravioli delicado, que é um ravioli de gema. Então, assim, tem que tomar muito cuidado para a gema não se estourar no cozimento. Então, a gente vai fazer esse molho com queijo pecorino e creme de leite. Cacio pepe é uma das minhas receitas prediletas. Inclusive, na verdade, aí, essa técnica de emulsificar, né? Eu gosto muito de Alfredo e gosto muito de cacio pepe. São as receitas com massa que eu mais gosto. E assim, são muito simples, né? Definitivamente, os ingredientes de boa qualidade vão fazer extrema diferença aí. Sem dúvida. Então, assim, é uma receita teoricamente fácil, simples de fazer. Tem um pouquinho de técnica? Tem. Mas eu acho que em casa dá para o pessoal reproduzir de uma forma bem, bem bacana. Não leva muitos ingredientes, então a gente vai começar confeccionando a nossa massa. Então a gente não tem um tempo muito extenso, então a gente vai primeiro produzir a nossa massa. O que a gente vai utilizar? A farinha, 100 gramas de farinha. Tu me botou a farinha aonde? Aqui. 100 gramas de farinha e eu vou utilizar um ovo. No caso, o seguinte, galera, existem diversas formas de fazer massa, certo? Em casa, profissionalmente falando também. Eu costumo utilizar uma farinha de sêmola junto com a farinha de trigo. No caso, a nossa, hoje a gente está fazendo uma parceria com a Villa Itália Brasil, então a gente vai utilizar uma farinha Caputo, que é uma farinha muito boa, de excelente qualidade. Essa que a gente vai utilizar é uma farinha 00, que é uma farinha mais fina. Então, assim, na Itália e boa parte da Europa, eles têm essa denominação de farinhas que são numerações, que é justamente o grau de moagem dela, né? No tipo caso. a granulometria, né?
do grão, né? Exato, exato. Então ela começa com a 00, que é a mais fininha de toda, certo? Ela é quase que como um talco assim, e depois tem a 0, a 1 e a 2, a tipo 2. No caso, então, a tipo 2 é uma farinha mais grossa, a 00 é a farinha mais fina. A farinha mais fina, ela tem um grau de absorção de água muito maior do que as outras farinhas. Então, é a farinha que a gente vai utilizar hoje. Informação muito Interessante, legal. né? Ou seja, para ficar legal, para dar certo, tem que ser essa 00, é isso? Dá para tu fazer com qualquer farinha. Então, assim... Mas se tu puder... Mas... E assim, o Mercadinho São Luís está... Sim. Hoje em dia eles estão vendendo a farinha Caputo. Então, assim, é interessante, se a gente quiser fazer um produto com uma qualidade melhor, a gente utilizar essa farinha 00. eu já comprovei, realmente faz diferença. Comprovamos, a gente adora fazer massa em casa. Exatamente, é totalmente diferente. Esse negócio de farinha é um assunto que dá uma pauta para a gente ficar uma live inteira, porque ela tem diversas variações. Então é o seguinte, para agilizar o nosso processo aqui, a gente vai fazer 100 gramas de farinha e a gente vai utilizar um ovo inteiro, certo? Poderia usar só a gema? Poderia. Poderia misturar metade da farinha de sêmola com metade da farinha de trigo? Também. Posso fazer só com gema? Posso também. Posso fazer com gema e ovo? Também. Então, assim, existe uma gama muito grande de variação de massa. Eu costumo sempre ensinar essa massa porque é uma massa simples, não tem erro. Então, assim, 100 gramas de farinha para um ovo. É uma proporção bacana e que as pessoas podem reproduzir em casa. Aí vai seguindo essa lógica. 2 ovos, 200 gramas. Exatamente. Então, assim, a gente vai colocar aqui 100 gramas de farinha, esse ovo. Eu costumo mexer apenas com a ponta dos dedos para a gente não melecar demais a nossa mão, certo? Botar a mão na massa, a gente vai deixar para botar a mão na massa só quando ela já estiver dando uma liga, porque senão a gente fica com a mão toda melada de farinha e ovo. Mostra um pouquinho como é que tá o processo aí. Vamos lá. Aí, aqui, 100 gramas de ovo. Isso. Eu vou colocar só... colocando a mão na massa, né? Isso. Vamos botar só um pouquinho de sal, aquele moedorzinho de sal que está aqui. Eu adoro esse moedor. Né? Gente, eu não posso ver ou fazer massa que eu sempre penso em música italiana. Não tem como. Tu já cantou em alguma live esse final de semana? Cantei em live. Cantou? Só que eu fiz foi cantar. Pois fica à vontade, se quiser. Cara, se quiser fazer a soundtrack, amigo, pode fazer. Fique à vontade, que eu sei que esse rapaz canta e canta muito. Já fazer um sarau aqui, né? Então vamos lá, vocês vão ver que assim, fechamento. Eu não coloco direto a mão na massa para não fazer aquela meleca e a gente ter uma... Lembrando que para fazer massa fresca, a gente não sova demais a massa, a gente só mistura, porque a gente não ativa o glúten, certo? Quando a gente sova demais a massa, a gente acaba ativando o glúten, a gente tem uma massa mais elástica. E isso, na cocção, ela fica um pouco mais borrachuda. Então, assim, o ideal é a gente não sovar muito. Cara, essa informação aí pra mim é nova, viu? Porque eu sempre sovei massa, viu? Não é? A gente lá em casa tacando assim, ativando o glúten. Vocês veem que aqui, já absorveu todo o... Não sobrou nada de farinha no meu bowl e foi a quantidade exata para um ovo, certo? Então, chefe, repete aí essa dica aqui. É o que eu digo, assistir ao vivo as lives faz a diferença. Qual é? Não pode sovar muito, né? Sovar e só demais, misturar. Porque senão a gente ativa o glúten da massa, que é o que causa a elasticidade dela. Entendi. Inclusive é difícil até para abrir, porque quando a gente ativa o glúten, eu, por exemplo, eu faço de uma maneira bem caseira lá em casa. Eu faço a massa e eu abro com a garrafa de vinho vazia. E aí a gente vai abrindo, aí a massa volta. Abre a massa e volta, porque o glúten está tão ativado. Tá ativo. Isso, Exatamente. inclusive, dá um cansaço no processo, né? Eu lembro dessa história. Aqui tá, eu só misturei a farinha, o ovo e o sal. Vocês veem que ela não tá homogênea. Por quê? Porque eu vou abrir ela no meu cilindro. Se eu fosse abrir ela no rolo de massa, ela teria que estar toda homogênea já no ponto de abrir. Então, assim, como o nosso tempo é curto, eu vou fazer já direto no cilindro, que aí a gente vai terminar o processo de sovagem dela aqui.
Então, quem não tem cilindro, vai lá. Aí você tem que sovar Sovar ela mais, mais. deixar ela Tá lisa. bem ali agora, Certo? abrindo no cilindro, ó. A gente deixa ela mais lisa já no ponto. Aqui a gente Baby, tem chega o mais pra cá. cilindro. Chega mais pra cá. Aqui Vamos tentar tá fechar pegando. a câmera lá, isso. Vamos lá, Perfeito. ó. Dei a primeira passada no cilindro maior, no cilindro mais largo. E aí eu vou só dobrando ela aqui, ó. Começa no número maior, né? Isso. Vai abrir. Isso já é esse processo aí, ele já dá Exato. ele já deixa mais homogênea, né, a massa, então esse processo de abrir no bolo. Então a gente não precisa perder aquele tempo para poder ficar sovando ela, entende? Que a gente consegue sovar ela aqui, ó. Esse cilindro é bom demais. Esse cilindro é maravilhoso, né? Para quem gosta de fazer massa, assim, cara, ou para quem gosta de comer massa, né? Eu indico demais comprar bom um cilindro investimento, desse. né? É, tem de diversos preços no mercado, pela internet. E, assim, é uma ferramenta muito útil. Não, assim, vocês vão ver que não é algo difícil de se fazer, que dá para se fazer rápido, que às vezes a gente tem aquela imagem de fazer massa em casa, dá trabalho, faz sujeira. Só que não. Então, a gente consegue trabalhar ela aqui facilmente. E aí, o que eu faço? Eu vou diminuindo o tamanho dela para ela já... Fê, tem, assim, alguma regra para a espessura? Tem que ser fina, Então, tem que ser grossa? Eu, por exemplo, eu gosto dela mais grossinha, porque eu gosto mesmo de sentir mastigar a massa. Mas quando a gente vai fazer uma massa recheada, por exemplo, a gente precisa fazer mais fina porque ela vai se juntar uma com a outra, né? Mas assim, existe uma regra? Massa de qualidade é uma massa fininha? Ou não? É mais questão de gosto mesmo? Eu acho que tudo, na verdade, tem o ideal, né? Porque massa grossa, principalmente quando a gente vai fazer ravioli, que a gente junta, ó, galera, aqui a gente está vendo que ela já está chegando num ponto. Quando a gente faz as dobras, então, ela aumenta de textura, né? Ela fica mais tenra, no caso, fica mais grossa. E aí eu não acho muito legal, não. Eu acho que ela tem que ter uma proporção ideal. Olha aí. Certo? Já tá, isso. O que eu vou fazer? Eu vou polvilhar só um pouco mais de farinha. Gente, tá Aquela linda, farinha. né? Tá linda. Fê, a elasticidade, ela é importante também porque quando a gente vai manusear a massa, se ela não tiver uma certa elasticidade, ela se rasga, né? Sim, ela não pode estar muito seca, na verdade. Eu acho Certo. que aí ela já entra mais uma questão de quantidade de líquido, sabe? Entendi. Aqui a gente vai deixar ela numa textura não muito grossa por conta de que a gente vai fazer um ravioli de gema. Então, assim, o ideal é que a gema fique mole, que ela não cozinhe. Então, se eu fizer uma massa que ela fique mais grossa, ela vai precisar de um tempo de cocção maior. E aí minha gema pode passar do ponto e cozinhar. Então, assim, eu tenho que ter uma massa um pouco mais fina, que é justamente para poder dar tempo de cozinhar a massa sem que cozinhe a gema. Então tem um ideal para cada situação. Sim, sem dúvida. Olha, eu adoro esse trabalho da massa. Eu acho que a graça é essa, viu? Eu sei que a gente não gosta muito de trabalho para fazer comida, mas tem certas coisas que o trabalho é o charme. Eu vou só diminuir o tamanho dela para não ficar tão longa. E aí a gente já... Terminando a massa, a gente vai fazer o nosso recheio, tá? O recheio é super simples. A gente vai utilizar ricota fresca. A gente vai utilizar ricota fresca, cogumelo shimeji e shiitake.
Fê, como vocês podem ver aqui. essa espessura aí, até que número você chegou lá? Bom, existe uma diferença para cada máquina, certo? No caso, a minha aqui é a 6. Existem algumas máquinas que são diferentes a espessura. No caso, ao invés do maior número ser o mais fino, o maior número ele é o mais grosso. Entendi. Então, varia de acordo com a máquina. Bom, eu posso deixar ela aqui separada, certo? E aí a gente vai fazer aqui o nosso... Esses fogão elétrico é sempre para mim uma adaptação. Ele tá ligado. Vamos lá. Eu vou chegar aí, só um minutinho. Eu vou aproveitar que a gente tem a manteiga de trufa, certo? Que é um Que dos nossos... chato. É, algo assim bem simplesinho. Que Manteiga chato. de trufa é muito chato. Gente, isso não é bom normal. Ó, eu já senti o aroma, só que tu abriu ele abriu a tampa. Olha aí, ó. Tá vendo? Subiu, né? É surreal. Pegar aqui uma... Gente, é sério, isso é muito bom. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá dando pra ver aqui? Eu vou Manteiga botar... trufada. E a trufa branca, que é especial mesmo, né? Isso é muito bom. Deixa eu só... Tinha uma faca aqui que eu levei para cá. Vamos lá. Deixa eu só dar uma picadinha um pouco mais nesse alho. E aí eu vou dar uma refogada no alho com essa manteiga trufada. Isso vai ficar ruim? Não é, Karine? Vai ficar horrível. Aqui eu tenho cogumelo shimeji e cogumelo shiitake. A gente vai refogar o nosso cogumelo aqui. Ai, o cheiro, gente. Fala sério. Alho é vida também, né? Cara, eu gosto muito de alho e cebola. Eu uso alho e cebola praticamente... Cara, Eu também, eu e uso assim, praticamente E eu não tudo. uso com parcimônia, eu uso real, assim, pra... Porque Adorei o linguajar, né? Eu não uso com parcimônia. é aquela coisa, não. Eu acho que comida brasileira leva muito alho e cebola, né? A gente Muito. usa pra tudo. É a alma da comida brasileira. Sim, então... A gente vai dar uma refogada aqui só pra ele dar uma murchada. Eu acho que a gente já pode antecipar o nosso molho, que é super simples. A gente vai colocar aqui creme de leite fresco, lembrando que é importante ser creme de leite fresco para que ele possa ferver, que aquele pasteurizado não é muito bom para levar a fervura. Ele pode talhar, né? Também. Isso. Aqui ele aperta. Eu juro que eu aprendo, tá ligado? O fogo sempre é melhor, né? Sem dúvida. Aqui, ó. Esse é o de lá. Esse é o de lá. Esse é o de lá. Desliga lá, tá né? ligado? É. Aqui tá no máximo e ali tá no máximo. Então vamos lá. Eu vou temperar aqui com um pouquinho de sal esse cogumelo. Não precisa colocar azeite não, né, nesse cogumelo? Eu usei a manteiga de trufa, Aí né? não vai- Que a não gente vai tá dar, né? chique hoje, a gente tem vários... Ah, eu saquei o que tá acontecendo. Na hora que eu mexo a frigideira, ele desliga aqui, ó. É que a indução ela ativa com o contato da panela, né? E aqui eu vou colocar creme de leite e o nosso queijo. Creme de leite fresco, não é isso? Creme de leite fresco e o queijo pecorino, certo? Oh. Queijo Ai, pecorino. Eu tô sofrendo aqui. Pecorino, ele é um queijo... Ele se assemelha muito ao parmesão com relação à textura, né? O processo de curagem dele, mas ele é um queijo feito de ovelha. É. Aí faz a diferença. Sou fã. Ele tem um gosto muito mais acentuado do que o parmesão. Sim.
Isso aqui, esse produto aqui, o que é? Mel, é? Esse é mel de trufa. A gente vai dar uma pincelada nele na nossa gema. Ó, mel trufado, gente. Inclusive, isso aqui, viu, Fê? Com o pecorino, em cima de um pecorino, bota em cima de um pãozinho tostado. É só comer. Meu irmão, faz uma brusquetinha. Tosta o pão na manteiga, na frigideira. E põe Molho aqui super simples. Vocês estão vendo que ó, o queijo já está derretendo. Como eu disse, o tradicional cacio pepe, ele é feito com pecorino, queijo e pimenta do reino preta. E ele é emulsionado com a água do cozimento da massa, certo? Não leva o creme de leite. Então, assim, no nosso caso, como a gente vai fazer um ravioli, eu não tenho como ficar emulsionando esse queijo no ravioli. Aí eu vou só dar uma... É uma versão. Exato. Na verdade, muitos lugares fazem nessa mesma linha. Só para lembrar, você colocou creme de leite e o queijo pecorino. O pecorino, Pronto. só, mais nada. Certo? E aí depois a gente vai entrar com a pimenta. Aqui eu tenho nosso cogumelo já refogado. Eu vou tirar ele dessa panela agora. Eu vou colocar ele, eu vou dar uma leve picada, certo? Para ele diminuir um pouco de tamanho. Gente, olha, sério, o cheiro aqui tá surreal. Bom. Ó, vou aproveitar aqui o gancho que eu falei para lembrar que nós estamos nos últimos momentos para vocês doarem, pessoal. O propósito da gente estar aqui junto, além de compartilhar informações maravilhosas sobre comida, sobre harmonização, sobre gastronomia em geral, a gente está aqui com o propósito de fazer uma boa ação, tá? Então, aproxima a câmera do celular do QR Code que está na tela aí, ok? Que é esse quadradinho que fica no cantinho inferior. Assim que você aproximar a câmera do celular, automaticamente vai ser encaminhado para uma página onde você consegue doar. Então, doe para o ICC, Instituto do Câncer, e também para o IPOM, Instituto Povo do Mar, que são instituições fantásticas que nós temos aqui e que precisam muito da nossa ajuda. Então, doe. Isso aí, galera. Bora doar, hein? Bom, eu adicionei aqui um pouco de pimenta preta no nosso molho. Depois, na hora de servir, a gente dá só uma ajustada na consistência dele. Eu gosto dele um pouquinho mais fluido, certo? E aqui deixar a nossa água bombando e nossa frigideira eu vou desligar. Beleza? Bom, piquei os cogumelos aqui, cogumelo shiitake e shimeji. Eu vou adicionar ele agora na nossa ricota, certo? Fê, eu vou aproveitar aqui para falar um pouco sobre esses produtos aqui, ó, que é da Sanfrediano. Vou mostrar nessa câmera aqui, ó. Tá ali, já tá filmando ali. Olha, Sanfrediano, eu sou suspeito para falar. A Karine sabe, a gente consumidor usa demais. Nossa, consumidor demais. Sempre. A Sanfrediano é uma marca italiana, é uma marca exclusiva dos mercadinhos São Luís. E ela tem uma linha de produtos que estão bem dentro dessa vibe Itália mesmo, tá? Passata, tomate pelado. As massas deles são maravilhosas. As massas... Pro dia que a gente não quer fazer a massa. Se for um dia que você tá assim com pressa, a massa da Sanfrediano também Vale é a uma pena massa demais. de muita qualidade. É uma massa, por exemplo, sem ovo, né? Mas é uma massa com uma pegada diferente, mas também é muito boa. Tem também o azeite, que para rotina Sim, maravilhoso. É um azeite de muita qualidade. Os produtos já da Vila Itália são produtos bem especiais. Aqui a gente está falando de azeite trufado, a gente está falando de manteiga trufada, que aí já é um nível lá hard, lá em cima, ó. Isso aí. Bom, eu adicionei um pouquinho de salsa picada aqui no nosso cogumelo. E aí eu vou entrar com a ricota, certo? Isso é o recheio, Fê? Exato. A gente vai fazer o quê? A gente vai rechear ele
A gente vai fazer uma espécie de vulcão com a ricota, com o cogumelo. E no meio, no centro, a gente vai adicionar a gema. Legal. E aí a gente cobre com a nossa folha de massa por cima. Eu Botei posso aqui. falar dos vinhos? Deve. Ah, deve! A gente está aqui com a especialista em vinho, inclusive a Sparkling Lady, a especialista em espumantes. A gente não podia deixar isso passar, não, por favor. Vou falar um pouquinho dos vinhos. Quem me segue sabe que eu sou fã de toda a linha Dona Dominga, né? A gente tem... São vinhos do Chile. Essa vinícola, Casa Silva, além de fazer vinhos extraordinários, ela é linda, Fê. Eu já fui lá, já visitei. É a coisa mais linda do mundo. Eu acho que a gente... Faz toda a diferença se você visitar a vinícola. Então, assim, a gente tem toda uma linha. Tem linha Gran Reserva. A gente tem Carmenere, que é a uva emblemática, né? Falou em Carmenere, falou em Chile. E tá super em alta agora. É. Né? E assim, a uva Carmenere é a uva querida do brasileiro. Caiu no mesmo? gosto? É. Eu achava que era Merlot. Não é. Não. O vinho brasileiro famoso, a uva famosa do vinho brasileiro é a Merlot. Do vinho Do brasileiro. vinho brasileiro. Agora, os brasileiros são consumidores de uva Carmenere. Super Legal. consumidores. E assim, dizem que é a uva da mulher, né? Porque ele tem uma pegada menos tânica e tal. Então, assim, como ele está falando de molho, é engraçado quando a gente fala de vinho. Karime, qual é o vinho que eu vou usar? Eu vou fazer uma massa. Sempre que você for fazer uma massa, por exemplo, ou tudo, você tem que pensar no molho que você vai usar. O molho é quem vai... O molho é que vai dizer qual é o vinho legal. Então, uma dica é, antes de você dizer, eu vou fazer uma carne, qual é o molho? Que aí você consegue harmonizar melhor. Eu vou fazer Karime, então é o seguinte, frutos do mar eu só posso usar com vinho branco. A gente pode sair inovando, né? Tem muita coisa para fazer. Então, assim, a Dona Dominga tem uma linha que vai Carmener, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Cabernet Sauvignon. Então, assim, podem arriscar aí. Dependendo do molho, a gente vai com o vinho. Então, assim, quando vocês forem ver a massa, a gente tem que pensar no molho, tá certo? Pra gente não errar aí no negócio. Mas, lembrando sempre, Karime, qual é o vinho melhor? O vinho melhor sempre vai ser o vinho que você gosta, né? Então, Karime, olha, eu gosto de comer salmão com vinho tinto. Eu acho que o salmão com vinho tinto é quase uma máxima. O salmão vai ficar com gosto metalizado com vinho tinto. Mas se você gosta, eu vou fazer o quê? Nada. Tem que tomar o que então, você gosta. tome o que você gosta. A gente, né, a gente dá dicas, a gente dá umas ideias, mas você que decide. Mas a linha Dona Dominga, você pode pegar até do varietal, ou se você quiser um Gran Reserva para uma ocasião mais especial, aí a gente vai nos Gran Reserva. Inclusive, essa linha de Gran Reserva da Dona Dominga... Maravilhosa. Maravilhosa. Olha, tem um Syrah, que eu amo Gran Reserva. É muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. É assim, um xodó, meu. Xodó total. Eu até comentei contigo mais cedo, tem uma uva chamada Viognier. Viognier, isso. Viognier. É. Como é que se pronuncia? Não, sabe que é um babado essa uva. Eu lembro que... É um babado essa uva. É, porque é engraçado. Essa história é muito engraçada. Eu estava no curso aí, o meu amigo olhou assim, eu gosto da Viognier. Obrigado. Poxa, o quê? Viognier. Viognier. Eu disse, gente, será? Mas é uma uva que ela é diferente. Ela não é uma uva que a gente é muito acostumado a tomar. Eu gosto. Mas ela não é diferente? Bem diferente. Bem diferente. Mas assim, quem não... outro dia eu até postei exatamente o Dona Dominga dessa uva. Aí eu disse, pessoal, façam o seguinte, experimentem. Muita gente disse, Karime, eu nunca tinha experimentado, é tão diferente, mas eu adorei. Então pronto. É o que eu digo. Vinho é abrir garrafa. Vinho é experimentar. Que essa é a graça, né? Vinho é experimentar. E vamos sair do lugar comum, que a gente fica só Carmenere, Cabernet. Vamos experimentar outros, entendeu? Cabernet, Malbec. E Malbec, Se for argentino, é Malbec mesmo. É verdade. E aí, Fê, onde é que você tá Gostando agora? das dicas aqui, ó. Pessoal, vamos lá. Nosso recheio pronto, molho pronto, a água já está fervendo. O que eu fiz aqui, ó? Eu fiz já como se fosse um vulcãozinho, certo? Interessante pegar aqui de cima. A gente coloca o nosso recheio, a gente dá uma apertada no centro,
para formar essa bordinha aqui, que é o que vai segurar a nossa gema. Aqui eu já peguei a gema, já tirei a clara e eu vou adicionar ela dentro desse vulcão. Olha que coisa mais linda. Caramba, que coisa linda, cara. Certo? Como é que- Agora... Gente, é um desafio não quebrar essa gema aí, né? Pra fechar. Rapaz, eu tô aqui rezando para que ela não quebre. Qualquer coisa, chefes na quarentena, já fica de olho aqui, viu? ó? Tá ligado? Chefes A gente na tá quarentena. ao vivo. Aliás, eu adoro esse perfil, ó. É um perfil do Instagram que mostra todos os erros da cozinha. Gente, eu não sabia quando eu ri demais já, Gente, viu? mas é divertido. Gente, a gente não pode... A gente tem que levar a comida a sério, mas o ato de cozinhar tem que ser divertido. Bom, agora tá aqui, eu vou cobrir. Antes de cobrir, eu vou dar só Eu tô tensa. pouquinho de sal. Vou botar aqui um pouquinho de pimenta na nossa gema. Pra Fê, dar se uma estourar não tem temperada. problema, tá? Não, rapaz, vai dar bom. E aí a gente vem aqui, ó. A gente vai colocar aqui por cima. Já deu bom. Aí. No caso tentem isso em casa, né? Exatamente. E a gente vai dar aquela apertada aqui. Certo? E o silêncio. Passei um pouquinho de água em volta, que é justamente para colar a massa. O bom foi o silêncio aqui Foi, nesse ficou momento, um viu? silêncio. A parte todo mais mundo difícil é, tenso. ó, aí eu tenho um aro e eu vou cortar Cara, sou teu fã. essa massa Nunca aqui. vi um ravioli assim na minha vida. Parece, Que- é quase um sorrentino, né? Qual a diferença de um sorrentino para um ravioli? Porque o sorrentino, ele é mais argentino, não é isso? Cara, então, o ravioli, o tradicional mesmo, ele é o quadrado, né? É que a gente, assim, tem uma... Agora aqui, ó, a gente vai delicadamente tirar. Ó, Coisa Certo. linda. a Elizabeth, que a gente conhece Fecha a na Bebel, mão, fecha na mão, vai. dizendo que as massas não Vamos tem lá. igual. A Elizabeth A falou. Bebel falando que as massas do Felipe não tem igual. Beijo, Bebel. Certo? Vou fazer um outro pra gente, no caso de ter algum problema, a gente já tem o nosso reserva aqui. Vou mostrar agora como é que faz a cama com o nosso recheio, certo? A gente vai pegar o recheio, botar aqui na nossa massa e aí a gente vai... Afasta um pouquinho o aro ali pra gente conseguir pegar bem Vamos direitinho lá. na tua mão. Maravilha. Tá ok? Bom, a gente vai fazer aqui o nosso vulcão, apertando no centro e deixando as extremidades um pouco mais alta. A gente vai vir com o nosso ovo, lembrando que eu estou usando ovo caipira, que eu prefiro, Faz toda a diferença. sim. Certo? Venho aqui com a gema, ó. Já é uma coisa linda isso, Não é? né? Felipe, eu não tenho aro. Pega um copo. o que Pode faz? pode pegar um copo, ou se tu quiser, você pode fazer quadrado. Assim, a gente não tem que botar limitações para o povo fazer em casa, não, entende? Certo. No caso, eu poderia até, ó, isso aqui tá com água. A gente poderia até virar isso aqui e passar a faca em volta. O Certo. importante é vedar bem para que ele não estoure na hora de cozinhar, entende? Então poderia ser até com quadradinho, fecha, né? Ok. Não tem problema. Aí a gente vem com a nossa massa aqui e a gente vai cobrir. Silêncio. É, a gente fica tenso, né? Dá pra ver a gema por fora. A massa tá tão fininha, ó, que dá pra ver, tem uma transparência. Muito bom. E ela tá perfeita dentro. Certo. E agora a gente vem com o nosso aro. Fê, Aquela- se a gente deixa ar dentro do ravioli, é um problema? É perigoso estourar.
quando a gente for cozinhar ele se abre. Tem que tirar ele o máximo estoura. possível, né? Então, é interessante a gente retirar o máximo possível do ar. Bom, estamos com o nosso ravioli pronto, nosso molho pronto, a água fervendo. Agora a gente vai só fazer a cocção dela. O importante é aqui tomar um pouco de cuidado nessa cocção, justamente para que a água fervendo, o ravioli comece a sambar dentro da água e é perigoso estourar a gema. Então a gente vai botar com a escumadeira. Isso. Eu quero só um pouco de farinha para não ter perigo de colar a massa. Lembrando que a gente está usando a farinha Caputo do nosso parceiro Villa Itália. Silêncio novamente. Gente, acho que é tão delicado que a gente fica tenso, né? Assim que é bom, gente. Deixa ele esquentar, deixar o molho já aqui no jeito. E aí a gente vai botar só um pouquinho de farinhazinha aqui para não ter perigo. Tá ótimo. Bom, agora a gente vai para a parte difícil. Detalhe, deixa eu só botar um pouquinho de sal na água que a gente não botou. Lembrando que quando a gente coloca sal, a água ferve com mais facilidade. Bom, agora a gente vai entrar aqui com o nosso ravioli. É só água e sal. Só, mais nada. Não coloquem azeite, óleo, nada. Certo. Porque o azeite ele permeabiliza a massa e impede que a massa absorva o molho. Isso é importante. Né? Agora sim, eu aconselho, às vezes, se você for fazer massa e não for comer na hora e você for cozinhar, aí eu aconselho, depois de cozida, tu passar um fio de azeite, que é para ela não virar um bloco. Tá certo. Lembrando que massa fresca cozinha super rápido, tá, gente? Então aqui, ó, Quantos minutos, Fê? na questão de segundos, 40, 30, 1 minuto no máximo. Jura? Certo. Depende também da espessura da massa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então aqui a gente tem o nosso primeiro ravioli. Eu vou colocar o segundo. Felipe, esse negócio de harmonização é engraçado. Eu vi que tem ovo, né? Então, assim, vamos supor que essa massa... Desesperada por causa Se não tivesse ovo, eu poderia harmonizar com chardonnay, por exemplo. Como a gente tem um ovinho aí, a gente vai querer que quem sobressaia, que seria melhor. A gente pega um Sauvignon Blanc, que é mais delicadinho, e ele vai deixar de protagonismo aí a massa e o molho. Então, você viu que, por um detalhe, eu uso uma uva ou outra. E assim vai. Eu vou fazer uma carne gordurosa, eu quero aquela... Eu pego um Malbec, eu pego um Cabernet. Se eu pegar um Pinot só Noir, esse prato acaba. aqui bonito, verde. E isso é harmonização. Bom, a gente vai para o nosso empratamento. A gente vai colocar... Deixa eu só dar uma aquecida no nosso molho. Eu não sabia que cozinhava tão rápido assim. Rapidíssimo. Muito. Eu quero só uma colher. Tu arruma só uma colher para mim? Ainda mais, né, se tem uma outra fase de cocção, porque quando a massa vai para o molho quente, ela continua cozinhando, né? Sim, e aqui a gente tem o fator da gema, né? Que a gema não pode passar, então Ela a tem gente que não pode derramar, cozinhar muito né? tempo, exato. Gente, temos pouco tempo, mas ainda podemos fazer as doações, tá? É importante que vocês continuem doando. Vou botar num outro prato esse aqui. Fazer dois individuais. Cara, uma das coisas que eu mais gosto de comer na vida é massa.
Eu também. Massa e risoto pra mim. Se deixar, eu como massa todos os dias, assim, tranquilamente sem o menor viveria problema. disso. Quem pode, Dá só- pode, né, bem? E olha pra eles assim, eu viveria comendo massa todos os dias. É, né? Há quem possa, há quem deseje. No caso, eu sou a que deseja mesmo, né? Caribe, Loureiro. Olha que eu falo já, meu Eu jargão. eu já ri tanto com a Caribe hoje, minha gente. Olha que eu pego a canequinha. Ela já... Vocês não têm noção. Pessoal, vou Olha. dar uma finalizada aqui com um toque Azeite trufado. de azeite de trufa. É, isso tá ruim, né? Nossa Senhora. Horrível. Tá lindo, viu, Fê? Tá lindo. Meu Deus. Super delicado. É o famoso Certo? postar aí. Aqui a gente tem o nosso raviolone de gema com cogumelos trufado. E aí a gente vai fazer agora as honras. Por Vamos favor. lá, eu queria que a câmera pegasse assim, bem fechado, assim, da lateral, acho que aquela câmera ali é ideal, ó. Pode ser essa aqui, Fê, ó, essa aqui, ó. Isso. Pra gente pegar cortando. Vamos lá? Vamos lá. Olha isso. Olha aí, a gema tá molinha, hein? Já dá pra... Ai, meu Deus do céu. Agora, meu amigo, esse molho de pecorino com gema não deve tá bom, não. Deve tá Vamos mais. fazer agora aqui nesse também, só para dar, ó. Deixa eu pegar um garfo e uma faca, que eu acho que fica até mais bonito, gente. É um evento, Olha isso. né? Fala sério, meu. Que lindo, Fê. Parabéns, cara. Bom, Fez tipo assim, plim-plom. deu certo, não estourou, ficou na consistência ideal, que o ideal é essa, que ela fique bem cremosa, que ela não passe do ponto. Vocês viram, a gente fez basicamente 45 minutos, a gente conseguiu produzir a nossa massa, fazer o molho, formar o ravioli e o processo de cocção. Então, assim, massa não é algo difícil de se fazer. Pois é, né? É bom a gente desmistificar isso. Existem diversas formas de produzir massa fresca. Eu mostrei a massa mais simples, mais básica, que é a que a gente pode fazer em casa sem nenhum problema. Essa massa eu podia fazer Pode fazer papadê. fettuccine, tagliolini, É a mesma espaguete, massa? lasanha, a mesma massa. Certo. A mesma massa, não Agora tem problema. eu quero provar O que isso vai daí. variar só é a espessura, né? No caso, assim, de um fettuccine, de um tagliolini é um pouco mais grossa, a gente passa no cortador, fettuccine também, é só a variação mesmo é da espessura, mas a massa em si é a mesma. Quer dizer, não é tão difícil, né? É só ter É um nada, produto mas certo. é fácil, é só ter ovo e farinha, pronto. Ovo e farinha, basicamente Viu? quase É todo bom, mundo massa, tem ovo e farinha em casa. Você tem a felicidade na sua A mão. felicidade é a Sem melhor dúvida. comida. E a versatilidade, né? Porque o bom da massa é justamente isso, é a versatilidade. A gente pode fazer com E aí você inova no molho, né? molho de tomate, molho branco, carbonara, enfim. Olha aí, ó. Inclusive, isso aqui para Aqui, molho de os tomate é a Maravilha. mão. Perfeito, gente. na Isso aqui, roda. para quem está em casa, que não sabe fazer molho, ou então que É muito tá fácil. com É muito bom. alguma preguiça, alguma coisa do tipo, compra esse molho, esse tomate, que é um tomate pelado, é um tomate sem pele. Assim, só isso, com um refogado de alho e cebola, você adiciona uma latinha dessa, finaliza com manjericão, Manjericão. deixa ele dar aquela reduzida. Isso. E assim, é um molho de excelente qualidade, não tem demora em fazer. Já são os tomates inteiros aí dentro, Sim. né? Sem pele. E é perfeito, perfeito. Só controlar um pouquinho da acidez com um pouquinho de açúcar, que tá tudo certo. Maravilha. Agora passa esse prato pra cá, viu? Agora. Pode passar. Vamos lá. Tem um amigo ali que também já estava de olho, que também se chama Felipe, É. que estava só querendo. Vai, amigo. Vamos lá. Então Ó. vai. Olha, o outro já tá de olho mesmo. Pegar um pouquinho da gema, né? Meu. E aí, Fê, o que tu Sou me teu diz? fã, cara. O que eu te Tava digo? bom, tá bom. Quer passar debaixo da mesa, não vai dar. Não, só com os cachorros, né?
Ó, gente, delicioso. Agora sim, eu vou tentar fazer, mas eu prefiro te chamar pra fazê-lo. Pois bora, a gente faz. Agora, quando é que a gente vai fazer isso? né? Alguém é meu A não ser vizinho. que ele mande virtualmente pra E gente. nunca apareceu, sabe? Alguém é meu vizinho, mas nunca apareceu. É vizinho. Eu Vizinho, não prédio sei. com prédio. Vizinho. O meu prédio de frente pro prédio Vocês estão vendo dela, que a minha rapaz. vida é difícil. Como é que eu... Só não conte Por isso os que eu consigo pormenores. manter esse corpinho, né? Com esses meus amigos, vizinhos. É assim. Pensa que é fácil manter esse corpo? Não, gente. Tem amigos, né? Não, o Felipe Viana, ele trabalha no restaurante Gepos e sempre que eu Isso mesmo. posso eu tô lá. Então, ele é um cara maravilhoso, super profissional. Eu amo a comida dele. E olha, não é mentira não, não é brincadeira não. Isso aqui tá realmente muito delicioso. Tu tá fazendo inveja mesmo. Tá numa dieta low carb, né? Umas coisas sem... Ó. Não, dieta low carb. O pessoal diz que é a dieta da tristeza. Eu tenho que concordar. Não combina comigo, eu sou muito alegre, entendeu? Aí eu faço só de vez em quando. Nada melhor que um carboidrato, né? Amigo, não tem não. Carboidrato é pãozinho, vida. Eu sou do carboidrato. uma Isso, massa. inclusive, pra mim, se tiver só carboidrato no prato, pra mim tá tudo bem. E Não é queijo? muito saudável, né? E queijo? Mas Queijo é vida. Queijo. é sempre bom ter uma alimentação balanceada, né? Mas, Fê. assim, sem dúvida, carboidrato é algo que... Não tem condição. Tudo, a gente pode comer tudo, contanto que você Tudo saiba seja na administrar. medida. né? Tem que ser. Ó, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu queria que chamar aqui o Felipe agradeço Ciconato, que tá aqui, demais, pra ele só Felipe. aparecer aqui atrás, só pra gente fazer um fechamento. Ó, com chave de Porque ouro. a Os gente Felipes tá aqui. com Karim e Lorena. Vou ficar aqui perto que eu tô sem microfone. Ó, o Fê tá aqui com a gente, o Felipe Ciconato também. Então, estamos eu, Karim. Ah, lembrando, Camila também tá aqui, ó. Querida, Dá um ajudou close aqui. bastante. Ó, Da Escola de Gastronomia. da Escola de Gastronomia Social, que é um projeto lindo. Inclusive, muito obrigado, viu? Por estar aqui com a gente, por ter feito isso tudo acontecer, tá bom? Eu chamei o Felipe Ciconato porque nós somos amigos aqui, tá todo mundo entre Exatamente. amigos. E a Karine e os 3 Filipes, né? Aqui. Olha! Até que enfim a gente conseguiu juntar Os esse 3! quarteto, Tá né? vendo? Olha, Verdade. antes da quarentena a gente ficava falando, vamos se encontrar, vamos se encontrar. Aí Pronto. chegou a quarentena, deu um tapa na nossa cara e mostrou que a gente não pode deixar as E coisas pra tinha depois. que ser no Festival Costume Gourmet. Olha Tinha aí. que ser, né? Encerrando Santo o festival, hein? Encerrando. Encerrando o festival. Santo Festival. Então, Fê, muito obrigado. Eu que agradeço. Felipe Viana. Eu Vou agradeço pedir demais. palmas aqui dentro. Palmas pra você, palmas pro festival. Então, ali o pessoal atrás das câmeras. Eu queria também agradecer a todo mundo que tá aqui, que fez isso acontecer, tá? Porque se não fossem vocês, nada disso seria compartilhado, inclusive com qualidade de trabalho. Então, todos os profissionais que estão aqui, muito obrigado, parabéns, obrigado Celebre Eventos, Manu, porque não existe nenhum evento perfeito sem eles. É verdade, Então, é verdade. Celebre Eventos é quem faz tudo acontecer aqui com a gente. Mandar um beijo para Claudinha também, que são os braços e pernas desse festival. Agradecer também a Karime, que esteve aqui com a gente muito, né, durante todo o dia, durante o dia de ontem. Um prazer. Felipe Ciconato, Felipe Viana. Meu Deus, Todo quem mundo, todo mais? Impulsiona, engloba, quem mais? Todo mundo que está aqui. Acho que o Gente, Felipe devia finalizar cantando. Eu acho justo, né? Chave de ouro aí, ó. eu fiquei sem voz. O que é que eu canto? O que é que vocês querem ouvir? Diga aí. E Rapaz, obrigado olha, também tomara quem que saiba. acompanhou a gente, Não, amigo. eu vou, então, já que eu posso pedir, né? Eu vou Claro que eu pedir porque eu saiba. já vi tu cantando, uma música da Amy House. Da Amy Winehouse? Eu Eu sei. já vi já e tu manda super bem, cara. Ai, meu Deus do céu. O que é que eu canto da Amy, gente? Me Aquela diz. que a gente gosta, que é bem sofrida. Your love is was a flame. Aí. Love is a losing game. A story far as you came. Love is a losing game. What I wished I never played. Eu tô com
Aqui morrendo já com essa música. Gente, ó, Só pra dizer o sentido dessa música, que as pessoas não sabem, pra gente encerrar aqui. Ela fala Love is a losing game, mas no sentido de que o amor é um jogo de perder, mas no sentido de que pra gente amar, a gente precisa saber renunciar e ter empatia, né? O amor é empatia, a gente precisa, às vezes, a gente se recolher pra gente deixar o outro, né, aparecer no sentido de estar presente. Então, muito amor, esses dias a gente precisa de muito amor, muita empatia. Sim. E é sobre isso que a gente está falando todos os dias nessa pandemia, tá? Muita empatia pelo outro e amor sempre, né? E, amigo, obrigada. Nós queremos agradecer também a todos vocês que assistiram a gente ao longo desse dia, ontem e hoje, que ficaram fazendo perguntas e mandaram aí parabéns, estavam gostando. Muito obrigada, porque também sem vocês não estaríamos aqui, não é verdade? Com toda certeza. E muito obrigado a vocês que nos assistiram, a quem doou também. Lembrando que o festival não é o único canal de doação. Procurem essas instituições, procurem fazer o bem como vocês podem. Há uma conta também, tem a conta que a gente pode doar, tá no @Festival Costume Gourmet. Maravilha, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado por esse compartilhamento de energia. Fiquem com Deus. Desejo para vocês muita saúde, muita saúde. Se cuidem, fiquem em casa enquanto puderem, tá? E aproveitem para cuidar do seu lar, da sua família e das pessoas que você ama, tá? Beijo no coração.